Salve, salve, meu amigo e minha amiga! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma quarta-feira maravilhosa aqui no canal. Já vou chegando na cara, aqui, ó, chamando o samurai. Já vou chegando falando, você que não sabe fazer o detalhamento, professor, eu fico perdendo nota no Enem porque eu não sei fazer o detalhamento. Professor, eu vou fazer um ensejo, não sei. O que é detalhamento, professor? Então agora os seus problemas vão acabar. Você não vai sofrer mais para fazer o detalhamento, meu amigo, minha amiga. Coceira. Já vá deixando, fazendo favor, o seu comentário. É a sua primeira vez aqui? Se você está nesse vídeo pela primeira vez, faça o seguinte. Coloque o coração vermelho e coloque o coração verde, os dois ao mesmo tempo, um do ladinho do outro. Verde é a cor principal do canal e vermelho é você chegando aqui junto comigo. E se você já está aqui faz tempo, chama na diabetes, meu amigo. Chama na diabetes e joga um docinho aí pra mim, tá? Coloca um chocolatinho de emoji, coloca um cookiezinhos, coloca um bolinho. Bolo gostoso, hein? Manda o bolo aí pra nós, fazendo um favor, que eu vou adorar receber esse presente virtual. Bora lá então começar o vídeo de hoje. Como eu anunciei, nós vamos falar do detalhamento. O que é o detalhamento, meus amigos? É importante que você assista o vídeo que saiu segunda-feira. No vídeo de segunda-feira eu expliquei o quarto parágrafo todo, tá? E eu expliquei que no quarto parágrafo nós vamos trabalhar com a competência número 5. Na competência número 5 nós vamos colocar a proposta de intervenção, ou seja, nós vamos propor alguma coisa para amenizar, para reverter, para solucionar, se for possível, aquele problema, beleza? Bom, nós devemos fazer 5 coisas. Então, lá na competência 5, nós temos que cumprir com 5 elementos, que eu não vou colocá-los aqui, porque eu também já falei lá naquele outro vídeo. Mas eles são os seguintes. A ação, o que eu vou propor? O agente, quem é que vai executar essa ação? O modo ou meio, que é como eu vou fazer aquilo. O efeito ou a finalidade, para que eu estou fazendo aquilo? E o detalhamento. E aí muitos alunos não conseguem entender o seguinte, como que eu vou detalhar, professor? O que eu vou detalhar? Eu não consigo. E às vezes eu escrevo e o corretor coloca que faltou o detalhamento. Eu pego o meu último Enem e eu olho lá, minha nota não aumenta na competência 5. Então, cara, pode ser um problema do detalhamento. Primeira coisa, eu tenho 5 elementos. Um deles é o detalhamento, ok? Então me resta quanto aqui? Me resta 4. Quando eu falo que você tem que fazer um detalhamento na competência 5, significa que você tem que detalhar um dos 4 elementos que sobraram. Você tem que detalhar a ação, você tem que detalhar o agente, você tem que detalhar um modo ou meio, ou você tem que detalhar o efeito, a finalidade. Um desses. Só que, o que eu recomendo e o que eu vou recomendar nesse vídeo? Cara, faça sempre um modelo. É isso que eu ensino no meu curso. Inclusive, as turmas estão fechadas dos meus cursos, mas fique sempre esperto no meu Instagram, @Thiago_Buranello, porque lá, sempre que abrir o carrinho de compra no meu curso, você vai ser notificado. Então fique ligado aí, fique ligado. Tá? Então uma das coisas que eu falo no meu curso é, adote um modelo, faça sempre do mesmo jeito. Não adianta fazer assim, já que pode detalhar qualquer um dos 4 elementos, nessa redação eu vou detalhar a ação. Nessa redação eu vou detalhar o agente. Nessa redação eu vou detalhar o modo ao meio. Cara, você não cria uma estratégia. Por quê? Olha só, mesmo que você não entenda muito como escreve esse quarto parágrafo, se você resolve detalhar a ação, você vai colocar esse detalhamento em um pedaço do texto. Se você resolve detalhar a finalidade, você vai colocar esse detalhamento em outra parte do texto. É no quarto parágrafo, mas é em outro momento, entende o que quer dizer? Se você resolve detalhar o agente, é em outro momento do texto. Então, escolher bem qual desses elementos você vai detalhar é fundamental, porque sempre vai colocar no mesmo lugar. Você já sabe que aquela peça vai encaixar ali. E a minha dica é o seguinte, procure detalhar, tá? Prefira detalhar o agente. Prefira detalhar o agente. Por quê? Porque daí é fácil. Então, vamos imaginar uma situação aqui, você colocou lá no texto. Portanto, a fim de fazer tal coisa, o Ministério da Educação
deve fazer tal coisa, tá? Por que eu coloquei separado? Porque, ó, você escreveu na sua redação assim, portanto, a fim de reduzir, sei lá o que, o Ministério da Educação deve propor ou deve realizar. Esse ministério, ó, Ministério da Educação, é o que a gente chama de sujeito, né? Não precisa gravar. Ah, não sei o que é sujeito. Dane-se! Não importa o que é o sujeito, ó. E aqui é o verbo, beleza? O que você vai fazer? Ó. Você vai colocar um negócio aqui no meio, entre duas vírgulas, tá? O Ministério da Educação deve. É só para você não se perder no verbo, por isso que eu estou fazendo esse destaque. Ah, o Ministério da Educação precisa realizar. Ah, é isso. Sempre coloca um verbo lá. E aqui no meio, você vai fazer o detalhamento. Entre vírgulas sempre. Detalhamento de quem? Detalhamento do agente. Como assim, professor? Ó, escrevi um aqui para vocês. Ó. Por exemplo, portanto, o Ministério da Educação, vírgula, órgão responsável pelos assuntos relacionados à educação deve fazer tal coisa. Então ficaria assim, o Ministério da Educação, vírgula, órgão responsável pelos assuntos relacionados à educação, vírgula, deve fazer tal coisa. Então eu meio que estou explicando quem é o agente. Outro, portanto, o Ministério da Educação, órgão superior a todas as secretarias de educação estaduais e municipais. Então, o Ministério da Educação é superior ao Estado, é o município. Então, portanto, o Ministério da Educação, órgão superior a todas as secretarias de educação estaduais e municipais, deve propor tal coisa. É isso. Ah, e se não fosse? Se fosse outro agente. Então, vamos lá. Portanto, a escola, mesma coisa. Coloca vírgula, faz a ticaracatica todo, o detalhamento, vírgula, e aí coloca o seu verbo. Escolhe o verbo aí que você vai colocar e mete marcha, tá? Por exemplo, portanto, a escola responsável por garantir a aprendizagem e valores do indivíduo. Então, portanto, a escola responsável por garantir a aprendizagem e valores necessários à vida de um indivíduo deve fazer tal coisa. É isso. Então, olha a sacada que eu dei aquela hora para você. Se você acostumar a fazer o detalhamento sempre do agente, você sabe que sempre o seu agente vai estar aqui, vai ter vírgula, vírgula, o seu detalhamento vai estar no meio, e o verbo do seu agente vai estar sempre aqui, ó. Então você consegue visualizar. Se você escrever sempre dessa forma, cara, na hora da redação você não vai esquecer de fazer isso. Por que as pessoas esquecem? Porque as pessoas cozinham cada hora de um jeito. Então, faça a receita padrão. Faça a receita padrão. Tá? Vou dar um exemplo fantástico aqui. Ó. Comi um lanche esse final de semana, né? Falando em dieta, hein? Comi um lanche esse final de semana. Não vou fazer propaganda para os caras, não. Mas os caras têm um ketchup, meu amigo. Que ketchup é aquele? Tá? Que ketchup é aquele? Cara, tem um ketchup, nossa, maravilhoso. O melhor ketchup que eu já comi na minha vida. Só que tem uma receita, tá escrito lá. Receita assinada por fulano de tal, pelo chefe fulano de tal. Tá lá assinado pelo cara. Significa o quê? Significa que cada hora esse ketchup é feito de um jeito? Não, cara. Tem uma receita. Tanto que os caras até escondem essa receita, né? É sempre daquele jeito. Não fica cada hora inventando. Não fica cada hora fazendo de um estilão, tá? Por isso que nunca se perde, por isso que sempre dá certo. Então, achou um modelo que você gosta? Se você gostar da minha dica de detalhar o agente, cara, faz sempre assim, porque na sua cabeça essa sequência vai entrar. Curtiu? Vem pro meu Instagram então, que lá tem muita coisa para entregar para você. @Thiago_Buranello. Deixe seu comentário, seu likezão, beijos e abraços. Tchau, 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 tchau. Bem, como eu já anunciei, nossa, falei, tem 13 anos, vamos lá.